Olá pessoal, nós vamos trabalhar agora com o tópico de leis de velocidade integradas. Esse tópico aqui ele é exclusivo para o pessoal da fisicoquímica, tudo bem? Ele não faz parte da ementa da química geral. Então a ideia é o seguinte: as leis de velocidade escritas nesse formato aqui, que é um formato diferencial, elas nos dão um tipo de informação que está relacionado à taxa de variação da concentração em função do tempo. Então nós não temos uma informação do valor da concentração no tempo, nós temos uma informação de como a concentração está variando no tempo naquele determinado instante. No caso de uma reação de primeira ordem, nós vamos ver cada um dos casos separadamente. A gente tem uma expressão dessa diferencial aqui, o sinal de menos, vocês sabem que é por causa do fato do A ser o reagente, né? Se fosse o produto aqui seria um mais. E o fato dessa reação ser de primeira ordem significa que aqui, então, tem o expoente 1, né? A gente omite ele por simplicidade, mas em tese daria para colocar ele aqui. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Nós queremos acessar um tipo diferente de informação, um tipo que está relacionado a transformar a função ou a concentração como uma função do tempo, ou seja, eu quero saber qual que é o valor da concentração em um instante do tempo e não como a concentração está variando naquele instante do tempo. Tudo bem? Então, para isso, nós vamos ter que integrar esta equação aqui e para integrar, nós vamos ter que transportar as variáveis cada qual para um lado. Nós vamos colocar tudo que é de concentração de um lado da equação e tudo que não é concentração, no caso, que depende do tempo ou a constante de velocidade, né? A gente vai colocar do outro lado. Fazendo essa separação de variáveis, nós encontramos esta equação aqui em cima, né? Em que agora nós temos tudo que depende da concentração no lado esquerdo, tudo que depende, ou tudo que não depende da concentração, né? Do lado direito. Reparem que a constante aqui, a constante de velocidade, ela não depende nem do tempo, nem da concentração. Então, em tese, ela poderia estar em ambos os lados. É uma convenção aproximar ela do termo diferencial no tempo, mas nós vamos ver na aula, né, numa atividade prática, que na verdade seria equivalente colocar essa constante de velocidade aqui do lado das concentrações. O resultado final seria o mesmo. Então aqui nós vamos integrar, né? Vamos integrar ambos os lados da equação, que é essa equação aqui embaixo. E aqui a gente tem dois elementos de integração diferentes, então a gente precisa colocar os intervalos de integração de maneira que seja coerente, né, com ambas as integrações. Então, no caso, o tempo t0, o tempo inicial da reação, ele, logicamente, está associado à concentração zero, ou seja, a concentração no momento em que a reação se inicia. Em geral, esse tempo t0 aqui, ele vai ser zero, né? A gente não tem nenhuma razão prática para a gente não escolher o valor zero, ele facilita os cálculos. E aqui o tempo t é um tempo qualquer transcorrido a partir do instante zero, e essa concentração aqui é especificamente a concentração naquele instante t. Então esses dois valores aqui eles ficam como incógnitas num primeiro momento. A integração aqui é uma integral definida de dA sobre A, ou seja, ela resulta neste ln aqui. E a integral aqui, o menos k sai da integral, né? Fica uma integral de t0 até t apenas do elemento dt, que é apenas o ΔT, mas no caso o tempo inicial é zero, então vai sobrar apenas o t aqui. Ou seja, isso daqui é a lei integral para reação de primeira ordem em um único reagente. Tudo bem? Pode ser que alguma situação torne conveniente que a gente expresse essa lei não na forma de um logaritmo, né? Então a gente pode aplicar uma exponencial, né, em ambos os lados aqui, uma exponencial, uma exponencial aqui e uma exponencial aqui. A exponencial com o ln são funções inversas, então elas vão se cancelar e vai sobrar apenas o argumento aqui, que é o a sobre a zero. E aqui o menos kt ele vai virar o argumento da exponencial. Se a gente quiser, a gente pode transportar esse a zero aqui para o segundo membro da equação, e a gente vai ter então aqui exatamente o que a gente queria antes, ou seja, uma função a de t, em que a concentração ela é uma função do tempo. Então, por colocando diferentes intervalos de tempo aqui, se eu tenho o valor da constante de velocidade e eu tenho a concentração inicial, eu sei a concentração em qualquer instante do tempo para aquela reação de primeira ordem. Reparem que essa
essas equações aqui, elas valem unicamente para o caso da reação de primeira ordem. Como que a gente sabe, né, a partir de dados reais, se uma reação é ou não de primeira ordem? Nós vamos novamente usar essa expressão aqui, mas com os logaritmos, né? Nós vamos usar essa expressão com os logaritmos aqui para fazer um teste para descobrir se a reação é ou não de primeira ordem. No que se traduz esse teste? Nós vamos separar esse logaritmo aqui, que é um logaritmo da razão, como a subtração entre dois logaritmos. Então a gente sabe que o logaritmo log de x sobre y é log de x menos log de y, né? Então eu posso separar os dois aqui. E agora eu passo o logaritmo de a para cá e eu passo esse termo kt para cá, né? Rearranjando os sinais, nós vamos chegar nesta expressão aqui. Então, o que essa expressão nos diz? Ela pode ser organizada na forma de um gráfico, né? Então, se eu colocar aqui algumas divisões, então a gente vai ver que aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o a, aqui eu tenho o b e aqui eu tenho o x, né? Uma multiplicação entre eles aqui. Qual que é a ideia? Se eu fizer um gráfico de vários valores de ln da concentração contra vários valores do tempo, se esta reação for uma reação de primeira ordem, ela vai se ajustar a esse tipo de equação aqui, que é uma equação de reta. Ou seja, esses dados vão se organizar na forma de uma reta. Então, quer dizer, eu tenho dados de concentração que provém de um experimento real, né? A gente pode medir através de diferentes técnicas químicas, e eu calculo o ln de A e faço o gráfico desses valores de ln de A contra o tempo. Se esses dados se organizarem na forma de uma reta, obrigatoriamente esta reação era uma reação de primeira ordem. Agora, no caso desses dados não se organizarem da forma de uma reta, então significa que essa reação não é uma reação de primeira ordem. E dela pode seguir diferentes outras ordens estabelecidas ou pode até não ter uma ordem definida, certo? Então esse aqui é um teste apenas para reação de primeira ordem, mas ele não diz, caso seja negativo, né? Ele não diz quais são as outras ordens possíveis para essa reação. No caso da reação de segunda ordem, é uma situação muito parecida. A única diferença aqui no começo é que a gente vai começar com a mesma expressão diferencial, só que agora tem um expoente 2 aqui, né, relacionado à equação de segunda ordem. Então, de novo, rearranjando os termos, né, a gente vai passar o ΔT, o dt para lá, que é o elemento diferencial, e a gente vai passar, né, o a ao quadrado aqui para baixo. Então, a gente vai ter essa situação, tudo que depende da concentração em um dos membros da equação, tudo que depende do tempo no outro membro da equação. De novo, a constante é uma conveniência, ela ficar junto com o elemento de tempo, ela poderia estar aqui do outro lado, a gente opta por deixá-la aqui, mas isso não altera o resultado final, tudo bem? E no momento que a gente tem essa expressão aqui, a gente pode fazer a integral, né, desta expressão de novo. O A0 corresponde à concentração de A no tempo t0, A corresponde à concentração num instante t qualquer. A gente faz a integral. Reparem, nesse caso aqui, A elevado ao quadrado, mas aqui em cima, né, 1 sobre, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a menos 2. Então, na verdade, aqui a gente pode usar aquelas regrinhas de expoente, né, de integração simples que a gente vê lá no cálculo. Então, qual que é a derivada, né, qual que é a função geradora ou a primitiva desse caso aqui, vai ser a elevado a menos 1, né, porque quando tombo o expoente dá menos 2 aqui, vezes menos 1, né, para que os sinais se cancelem. Então, na verdade, a função primitiva que vai ocasionar esse a ao quadrado aqui é essa função aqui, né? E, claro, a gente está integrando dentro desse intervalo de A0 até A. Isso aqui é a mesma coisa que menos, coloquem o sinal de menos aqui fora, e agora a gente vai trabalhar essa diferença aqui nesse intervalo, que é 1 sobre A menos 1 sobre A0. Então, já vai perceber que o sinal de menos ele entra aqui, e ele se cancela com esse daqui, dando um sinal de mais. Tudo bem? Só que aqui também tem o sinal de menos, né? Então, a gente pode manter o sinal de menos aqui e cancelar esses dois aqui. Certo? Fica mais simples. Fica 1 sobre A menos 1 sobre A0, que é o que está aqui, e KT positivo do outro lado. De novo, nós podemos fazer o rearranjar dessas equações, ou seja, a gente isola o termo em A, né? Percebam uma coisa, o termo em A é o termo que está variando, né? O A0, ele é o valor inicial, então ele é uma constante, ele não pode mudar. Então a gente sempre quer deixar a equação em termos do termo A. Então aqui, em relação à equação anterior, nós passamos 1 sobre A0 para o outro lado da equação, alterando o seu sinal.
E agora a gente faz um raciocínio aqui de mínimo múltiplo comum, né? Para conseguir inverter isso aqui, ou seja, eu deixo eles numa mesma numa base em que eu posso inverter essa fração aqui e inverter essa fração aqui, chegando nessa forma final aqui. Então, essa forma aqui é a lei integrada para a reação de segunda ordem em um único reagente. Então, percebam, aqui nós temos um valor de concentração. Reparem que aqui nós temos A0 e aqui nós temos A0 também. Quando o tempo é zero, ou seja, esse produto todo aqui ele vai dar zero, então a concentração de A é o próprio valor de A0 dividido por 1, ou seja, é a própria concentração inicial. À medida que o tempo cresce, o denominador dessa fração aqui cresce também. Então ele vai ficando cada vez maior do que o valor de A0, de modo que ele vai diminuindo o valor dessa fração para um valor menor do que o A0 original. Ou seja, a concentração ela tende a cair com o tempo. É o mesmo caso da reação de primeira ordem. O tipo de função é diferente, mas o decaimento da concentração ele tem que acontecer uma vez que o A é o reagente desta reação. Voltando aqui para cima, como que a gente pode fazer um teste semelhante ao teste de primeira ordem, mas agora para o caso de segunda ordem? Nós vamos usar esta expressão aqui, né? E a gente de novo vai dividir ela em intervalos aqui. Então vamos reparar de novo, nós temos aqui y, nós temos aqui a mais b vezes x. Então se a gente fizer um gráfico, né? Vamos colocar aqui, em que aqui eu coloque 1 sobre a e aqui eu coloque o tempo, no caso desses dados aqui corresponderem a uma reação de ordem 2, esta equação aqui, é ascendente, né? O valor do mais aqui é positivo, então ela tem que dar um gráfico respeitando uma reta ascendente. Se nós fizermos um gráfico de 1 sobre a contra o tempo e esses dados não se comportarem como uma reta, digamos assim, significa que os dados da onde provém ou a reação da onde provém esses dados aqui não é uma reação de segunda ordem, certo? O mesmo raciocínio empregado anteriormente no teste de ordem 1. A importância dessas equações fica evidente quando a gente compara os gráficos do decaimento da concentração em função do tempo para reações de primeira, segunda e terceira ordem. Quer dizer, a menos que existisse uma escala nesses gráficos, seria praticamente impossível discernir qual dos três gráficos observados separadamente seria o gráfico relacionado com uma reação de primeira, de segunda ou de terceira ordem. Por que eu digo isso? Porque nesse caso aqui, nós começamos todos na mesma concentração inicial, que eu coloquei como 1 mol por litro, e todos eles têm a mesma constante de velocidade, né? Agora, sabendo que as concentrações iniciais e que as constantes de velocidade podem mudar, é perfeitamente possível que nós tenhamos gráficos praticamente idênticos para a reação de primeira e de segunda ordem, que estão em condições diferentes, mas que a inspeção visual do gráfico dá a mesma informação, né? Um decaimento suave, né? E que começa mais pronunciado no início da reação e que tende a diminuir de velocidade com o passar da reação. Então é muito importante que a gente saiba testar essas reações para primeira, segunda, terceira ou ordem zero, né, que são as mais simples, para que a gente não dependa dessa inspeção visual aqui para decidir a respeito da reação. Outra coisa que é importante é perceber que dentro de um mesmo conjunto de condições, a reação de primeira ordem é sempre mais rápida que a segunda e a de segunda ela é mais rápida do que a terceira, ou seja, a concentração cai mais rapidamente. Isso é bem fácil de entender porque a reação de primeira ordem depende apenas de um reagente, né? Enquanto que a reação de segunda ordem depende de 2 reagentes se encontrarem no espaço e a de terceira de que 3 reagentes se encontrem no espaço. Isso vai ser importante, né, quando a gente fala de teoria das colisões, né, quando a gente fala de processos unimoleculares, bimoleculares e tal. E aqui já fica evidente que essa situação das colisões ela é importante para determinar se uma reação vai ser de primeira, de segunda ou de terceira e qual delas será mais rápida. Um aspecto importante que as leis integradas permitem que a gente acesse é o chamado tempo de meia-vida, ou seja, é o tempo necessário para que a concentração inicial de um determinado reagente da reação, seja ela qual for, essa concentração caia até a metade do seu valor. Isso é importante em estudos, por exemplo, de farmacologia, né, onde você quer manter um valor mínimo para a concentração de um determinado fármaco no sangue do paciente, alguma coisa do gênero. Então você precisa de tempos em tempos repetir, né, a dosagem daquele medicamento. Então para saber se vai ser de 4 em 4,
6 em 6, 8 em 8 e assim por diante, nós precisamos saber quanto tempo demora para aquela concentração cair a metade do valor. Então, usando a expressão já para o caso de uma reação de primeira ordem, né, que está aqui, a gente vê que a expressão que nós vimos nos vídeos anteriores, ela correspondia à constante de velocidade com o tempo, dando ln de A sobre A0. No caso da gente estar falando especificamente sobre o tempo de meia-vida, né, que é expresso na forma de t meio, essa concentração aqui ela vai ser exatamente a concentração A0 dividido por 2. Ou seja, é a metade da concentração inicial dividido pela concentração inicial, que é exatamente o valor 1 meio. Então, reparem, não importa o valor dessa concentração inicial, essa razão aqui sempre vai dar 1 meio, que no caso do logaritmo, né, a gente pode inverter aqui o argumento dele na forma de uma fração de 1 meio para 2, e isso causa a mudança de sinal aqui dentro. Então, como a gente sabe que menos kt meio, né, menos k vezes o tempo de meia-vida, é igual a menos ln de 2, a gente iguala os dois aqui, a gente pode, né, passar o sinal de mais aqui em ambos os lados, e a gente vai ter esta expressão aqui. Então, o tempo de meia-vida, ele depende apenas da constante de velocidade. Isso no caso de primeira ordem, né? A gente vai ver que isso não é a situação geral. O que é importante aqui? Se a reação é de primeira ordem, significa que a cada intervalo desse daqui, a concentração cai a metade do seu valor. Como ele não depende da concentração, então, dada a constante de velocidade, daqui a um certo tempo, essa concentração cai a metade. Exatamente daqui o mesmo intervalo de tempo, ela vai cair a 25%, ou seja, metade da metade, depois 12,5%, depois e assim por diante, né? Ela vai seguindo, sempre reduzindo a metade. O que é importante destacar nesse ponto? Como ela está sempre reduzindo a metade, isso é uma progressão geométrica. Ela nunca chega, evidentemente, a zero. É um comportamento assintótico, né? Então ele vai se aproximar de zero tanto quanto possível, mas ele nunca vai tocar o zero, porque necessitaria um tempo muito longo, né? Infinito na realidade, para que esta reação atinja o zero. Ou seja, é um limite que o tempo tendendo ao infinito, a concentração tende a zero, mas ela nunca toca o zero efetivamente. E como fica então no caso da reação de segunda ordem, né? Nós vimos lá atrás o vídeo de como chegar na expressão da lei integrada de segunda ordem. Então aqui era 1 sobre A. 1 sobre A. E aqui era 1 sobre A0. No caso, o A agora corresponde à metade do valor inicial, ou seja, 1 sobre A sobre 2, menos 1 sobre A0. Esta razão aqui, ela pode ser escrita como o inverso de A0 sobre 2, né? Então aqui nós temos o inverso de A0 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 sobre A0. Então aqui ficou muito simples, 2 sobre A0 menos 1 sobre A0 é a mesma coisa que 1 sobre A0. A gente pode isolar o tempo de meia-vida segundo essa expressão aqui. Então, o que é importante destacar agora? Nesse caso da reação de segunda ordem, mudar a concentração inicial muda o tempo de meia-vida, né? E de que maneira? À medida que eu aumento a concentração inicial, eu estou aumentando o denominador dessa fração. Essa fração como um todo diminui e o tempo de meia-vida diminui. Então isso significa que se eu aumento a concentração inicial, o tempo para que a reação consuma metade dos reagentes diminui. E isso faz sentido por quê? Porque a reação agora terá mais reagentes colidindo entre si e essas colisões são as colisões que produzirão a formação de produtos. Diferentemente do caso da reação de primeira ordem, que sempre depende de um único substrato. Então, no caso de depender de um substrato, o tempo, a concentração inicial não influencia. No caso de você depender de de colisões, né, você vai ter a reação aumentando o tempo de meia-vida à medida que a concentração inicial diminui e o tempo de meia-vida diminuindo à medida que a concentração inicial aumenta. Então, qual que é a parte importante, que é realmente relevante que vocês saibam a respeito das leis integradas? Não é necessariamente saber deduzir cada uma delas, né? A gente pode ver que aqui na tabela 20b3 do Atkins, né, o livro que vocês podem acessar online, né, inclusive é a maneira como eu estou acessando agora, ele já traz aqui as leis de velocidade, tanto a lei de velocidade normal quanto a lei de velocidade integrada, né, para cada um dos casos que a gente viu hoje. A virando P de primeira ordem, A virando P de segunda ordem, e ele traz até alguns outros, né? Supondo que A tenha um intermediário em B antes de virar o produto, ou que tenha um intermediário com estequiometria 2 para virar o produto, P com autocatálise, ou seja, o P
que à medida que é formado ele acelera a transformação de A, né? São casos um pouco mais avançados, estão além do escopo da disciplina. Mas o que é importante destacar aqui? Esse tipo de tabela vai estar disponível para que vocês façam consulta, né? Tanto imaginando um ambiente em que você esteja trabalhando, quanto um ambiente de prova, possivelmente. Agora, não é simplesmente você vê lá no enunciado do exercício a reação é de primeira ordem, então vou lá buscar a equação de primeira ordem. Reparem que aqui a reação de primeira ordem ela tem a estequiometria A virando P. E no caso da gente ter uma reação química que fosse, por exemplo, 2A virando P, a gente sabe que lá da lei de velocidade diferencial, né? Então pensa lá o dA/dt, ele teria um fator de 1/2, né? Para corrigir essa estequiometria aqui. E esse fator de 1/2 ele se propaga dentro da lei integrada. Então aqui dentro ia aparecer um 2, dependendo se o 2 fosse do reagente ou fosse do produto, ou qualquer outro dos coeficientes estequiométricos. Então é importante que vocês, munidos dessa tabela aqui, vocês sejam capazes de observar se a reação que vocês querem empregar essas equações, ela condiz com essas situações aqui, certo? Não é porque ela é de primeira ordem que sempre esta equação aqui vai funcionar. Não é porque ela é de segunda ordem que sempre essa equação aqui vai funcionar. Isso vai depender do contexto, vai depender se a estequiometria era a mesma, vai depender se tem intermediário, vai depender se tem autocatálise. Cada um desses casos é diferente. Então, é muito mais importante que vocês saibam usar uma tabela de leis integradas do que necessariamente apenas saibam deduzir um ou dois casos mais simples e usem esses casos de maneira restrita, né? Numa situação em que aquele caso, na verdade, não poderia ser aplicado. Então, eu chamo a atenção de vocês para essa tabela aqui, para que quando vocês forem resolver os exercícios, atentem para o fato das estequiometrias poderem mudar em relação a essas estequiometrias de referência. Claro que num desenvolvimento, a gente sempre vai tentar desenvolver primeiro o caso mais simples, mas a natureza não é restrita a essas situações aqui de A virando P. Ela pode ser 2A virando P, 3A virando P, ela pode ter estequiometrias diversas, né? E nós precisamos incorporar isso dentro dos nossos estudos cinéticos. Tem um exemplo na apostila que fala exatamente disso. Então é esse exemplo aqui na página 17. Imagine uma reação do tipo 2A virando P, cuja cinética seja de primeira ordem e tal. E daí ele pede para calcular qual que é o tempo necessário para que a concentração do produto caia até um determinado valor. Agora reparem, mesmo eu dizendo que a cinética é de primeira ordem global, eu não posso usar a equação que a gente derivou ali atrás. Por quê? Porque a estequiometria, naquele exemplo, tinha sido considerada como 1A virando P. Então aqui a resolução do exercício, ela já pressupõe que nós temos que introduzir esse valor meio aqui na lei diferencial, certo? E vocês vão perceber que esse valor de 2 ele vai se propagar até o fim do exercício. Então, quando forem resolver exercícios do livro e exercícios principalmente da prova, prestem atenção nisso, para que vocês não usem a equação errada, vocês eventualmente até saibam qual é a equação para usar, mas ela esteja desajustada, por dizer assim, um coeficiente faltando ou no numerador ou no denominador, certo? Prestem bastante atenção nisso.